Fala pessoal, tudo bem? Thiago Lima aqui e esse é o vídeo de review e tutorial do primeiro voo com o DJI Mini 4 Pro. Esse aqui que eu estou nas mãos. Pessoal, esse é o Mini mais recente da DJI, sucessor do Mini 3 Pro, tá? Estamos agora com o Mini 4 Pro e você vai ver como fazer o primeiro voo com esse drone e também terá a oportunidade de conhecer esse novo equipamento, caso você tenha interesse em adquirir. Eu vou ser bem breve, pois a ideia desse vídeo é ser bem rápido e objetivo. E caso você queira ver o unboxing desse drone com as primeiras impressões, eu vou deixar no card aqui ao lado um link para que você possa assistir e ver como é a abertura da caixa desse drone. Vamos lá. Primeiro vamos ligar o controle, tá? Temos aqui o controle com tela, o mais novo controle com tela da DJI. Esse aqui é o substituto do DJI RC, tá? Agora estamos com o DJI RC2. E eu também vou fazer um vídeo comparativo com as diferenças entre esses dois controles. O controle do Mini 3 Pro e o controle agora do Mini 4 Pro. Sem enrolação, liga primeiro o controle dando 2 cliques aqui no botão de Power, tá? Você vai dar um clique curto e depois um outro clique segurando. Você vai perceber que o controle vai dar um bip e vai começar a iniciar o sistema DJI Fly. Só depois você pode ligar o drone, mas antes, tira primeiro o protetor de gimbal e depois tira o protetor de hélices, tá? Esse hold aqui que você consegue soltar facilmente. Que bom que agora a DJI envia o pacote completo, tanto com o protetor de gimbal quanto com essa hold, né? Com essa abraçadeira para segurar as hélices do drone, para proteger ele dentro da bolsa. E finalmente, antes de ligar, você precisa abrir todos os braços ou hélices, como você quiser chamar. Você pode abrir primeiro as traseiras ou as frontais, não importa a ordem. No Mini 4 Pro você consegue fazer isso na ordem que você quiser, ok? Então, abre as hélices frontais também. E finalmente, liga o drone. Pessoal, para ligar o drone é bem simples. Clique curto e depois um clique segurando aqui nesse botão de Power, ok? Drone ligado, você vai ouvir um bip, tá? E ele vai bindar com o controle. O que é isso, Thiago? Pelo amor de Deus. Ele vai conectar com o controle e aí você vai perceber que esse primeiro LED do controle aqui, o maior, ele vai ficar em verde. Isso significa que ele agora encontrou o controle. O drone encontrou o controle e o controle encontrou o drone. Muito simples. Mas antes de decolar, eu queria primeiro passar algumas informações. Primeira coisa, um drone não é um brinquedo. Mesmo que se pareça, mesmo que você veja crianças querendo usar, um drone não é um brinquedo. Segundo a legislação brasileira, você deve ter mais de 18 anos para operar um drone. Um outro ponto que também você precisa tomar atenção é que o drone precisa ser registrado. Mesmo esse aqui sendo um mini drone, tá? É um drone pequeno, que pesa até 250 gramas com a bateria normal, que é a bateria padrão dele. Ele também tem uma bateria Plus, que faz ele pesar um pouco mais. Mas mesmo assim, independente dele pesar menos de 250 gramas, ele precisa de registro, pois a nossa legislação considera o peso máximo de decolagem. E esse drone, ele tem o PMD, que é o peso máximo de decolagem, maior que 250 gramas, que é o teto para drones de brinquedo. Nesse caso, isso não é um drone de brinquedo, tá? Isso é um drone que pode ser usado para fins recreativos e fins profissionais. Mas esse não é o foco desse vídeo. Então, o que eu queria deixar claro aqui para vocês? Pesquisem sobre a legislação. Uma dica que eu dou, que foi até o meu pai que me deu essa dica, para sempre lembrar de quais regras eu tenho que seguir. A dica é ADA, ANAC, DSEA e Anatel. Você precisa ter o registro na ANAC, você precisa fazer a solicitação de voo no DSEA e você precisa também ter o registro na Anatel, pois esse equipamento, ele trabalha com radiofrequência e a Anatel regulariza as frequências de rádio que funcionam dentro do território nacional. Então, ADA, beleza? É a dica para ANAC, DSEA e Anatel. Meu pai que me deu essa dica e eu não vou esquecer também. E continuando agora com o drone ligado, como a gente já mostrou, agora você precisa saber quais funções o controle tem e também quais funções o drone tem antes de fazer o primeiro voo. Primeira coisa que você deve tomar em consideração são os modos de voo, que é o modo Cine, modo normal e o modo esporte, que fica aqui nessa chavinha seletora no meio do controle, tá? Então aqui você consegue mudar para Cine, você consegue mudar para normal e consegue mudar para esporte, beleza? Com essas 3 chaves, você vai precisar entender como também funciona os sensores anti-colisão desse drone. Aqui você vai conseguir ver que é possível desviar obstáculos com esse drone, pois ele tem sensores de visão anti-colisão. Essas câmeras que tem aqui em cima do drone e também na parte inferior
permitem que ele desvie de obstáculos, como árvores, postes, prédios e qualquer obstáculo que ele encontre à frente, tá? Existem algumas limitações, é óbvio, então você não pode, por exemplo, achar que ele vai ver um galho extremamente fino e vai conseguir desviar, ou que ele vai também ver um fio de eletricidade e conseguir desviar. É possível que ele consiga, mas você tem que entender que obstáculos muito pequenos, tá? Ele pode não conseguir enxergar, então não confie 100% na máquina, tá? Olhe sempre para a tela do controle e olhe também para onde o drone estiver voando, porque se você sabe que naquela região tem fios de alta tensão, tem galhos, você pode já fazer um voo com mais cuidado, beleza? Mas sem enrolação, vamos fazer o primeiro voo rapidinho. Eu coloquei o drone aqui em cima de uma mesa para facilitar, mas eu poderia decolar da mão, e eu tenho um vídeo também ensinando como decolar da mão, é bem simples, e isso ajuda para você decolar de locais que estão um pouco sujos ou poluídos, tá? Então, se eu estou na praia, se eu estou no campo, se eu estou num local que realmente vai sujar o drone, eu decolo e pouso na mão, tá? Tem vídeo aqui, vou deixar no card ao lado, como fazer a decolagem e pouso na mão com o Mini 4 Pro. E para subir o drone é bem simples, você tem dois modos basicamente. Você pode decolar usando esse menu aqui da esquerda, que tem uma setinha para cima, tá? E também você pode usar os dois sticks. Aqui, ó, você vai colocar os dois para dentro e para baixo, tá? Ao fazer isso, nessa forma, o drone vai questionar se as hélices realmente estão bem fixadas, tá? Pois aqui você tem que tomar cuidado. Então você checa se está tudo certinho, afasta as hélices também, para que você não tenha nenhuma hélice travada, e aí finalmente você vai dar um check complete, ok? E depois é só colocar novamente os sticks para dentro e para baixo, que o drone vai ligar as hélices, beleza? Ele está pronto para decolar, é só colocar o stick da esquerda para cima, e o drone já decola. Porém, pessoal, tem uma coisa que eu não fiz e recomendo fazer. Então, vou desligar as hélices colocando da esquerda para baixo. E aí, ao fazer isso, eu quero mostrar para você como fazer a calibração. É bem simples. Você vai nos três pontinhos que fica no menu da direita, tá? Nesses três pontinhos, você vai buscar pela opção de calibrar o compasso, tá? O Compass Calibrate. Lá ele está dizendo que está normal, por isso ele não me pediu nesse voo, mas você pode fazer isso principalmente quando você for fazer o primeiro voo em um novo local. Primeira vez também que você abrir o drone, faz essa calibração, e quando você for voar em um novo local, você faz essa calibração também, mas longe de interferência, longe de antenas, não embaixo de árvores, não embaixo de telhados, não do lado de um poste, não do lado de equipamentos metálicos, fica longe de tudo isso, pois também pode interferir na calibração. E a calibração é bem simples, clica lá em Calibrate, ele vai iniciar, tá, o processo, basta você pegar o drone, tá, segura assim, de forma bem simples, e clique Start no controle. Ele vai pedir que você gire, tá, o drone primeiro nesse sentido aqui, tá? E depois ele vai pedir que você deixe o drone em pé e faça o mesmo movimento de rotação. Após ele concluir, ele vai permitir que você faça o voo sem problema. Isso é bem comum quando o drone está pedindo para calibrar a bússola. Então, você vai fazer esse processo de forma lenta e suave. Veja que também lá no canto superior direito ele encontrou 23 satélites. Pessoal, não decole com menos de 12 satélites, principalmente você que está começando, pois o drone ele pode ter um comportamento um pouco inesperado. Por quê? Porque esses satélites fazem com que ele mantenha a posição de forma perfeita, de forma estática e travada. Se você tem poucos satélites, 11, 12, 13, 14, ele até consegue manter a posição, mas não vai ser tão preciso. E se você tem menos de 10 satélites, ele vai ficar sem GPS, tá? Ele vai ficar realmente away, ele vai poder ir com o vento, e não é isso que você quer, tá? Então tome cuidado para não decolar com tão poucos satélites. Espere ele encontrar pelo menos uns 14, 15 satélites para poder fazer a decolagem. E agora, finalmente, sem enrolação, vamos dar um take-off, né, que é a decolagem do drone, de forma bem simples. Vamos lá. Clique aqui na setinha da esquerda e depois segura a opção take-off para que ele decole automaticamente. Não sei se está dando para ver ele aqui, ó. Ele decolou, tá? E está paradinho, pessoal. Mas veja que no controle ele está reclamando de obstáculos, ó. Isso porque os sensores dele, ele encontra obstáculos para bater. Então ele não vai deixar o drone
fazer o movimento que, por exemplo, você está tentando fazer. Eu vou subir ele mais um pouquinho, só para não atrapalhar aqui. Mas perceba que agora ele não está reclamando mais. Isso por quê? Porque não tem nada ao redor dele que possa, digamos assim, trazer risco para essa operação. Beleza? Falando em sensores, é importante você entender o comportamento desses sensores. Clicando nos 3 pontinhos, indo lá no menu Segurança, né, o Safety, lá você vai encontrar na parte superior, tá, o menu de desvio de obstáculos, tá, ações que você vai fazer quando encontrar o obstáculo. Por padrão ele vem como brake, que é parar, e aí se ele encontrar um obstáculo ele vai simplesmente frear, mas você também pode usar a opção bypass, tá? Ou desviar, se tiver em português. O desviar, pessoal, é interessante quando você quer que o drone tome uma ação, tome uma atitude de desviar de um obstáculo, de um prédio, de uma árvore, de um poste, mas normalmente eu não uso porque eu prefiro que eu tome as ações, tá? Eu prefiro eu mesmo desviar. Mas já testei e é bem simples essa função de bypass. Ele permite que você desvie tranquilamente. Ele toma ação para que você não precise se preocupar em desviar. Ele mesmo toma essa ação. E se você não quiser os sensores de obstáculo, você pode deixar em off, mas não recomendo. Uma outra coisa também que eu digo para vocês, que pode acontecer se você for marinheiro de primeira viagem, é colocar no modo esporte. Se você colocar no modo esporte, ele já avisa. Sport Mode, tá? O sensor de obstáculos está desativado e então, nessa forma, ele não vai desviar dos obstáculos, ok? Uma outra situação que faz ele também não desviar dos obstáculos é a escuridão. Se estiver muito escuro, o drone não consegue desviar dos obstáculos. E depois de voar, pessoal, a navegação é muito simples. O stick da esquerda vai permitir que você suba o drone, que você desça o drone também, colocando para baixo. Ele vai permitir também que você gire em torno do próprio eixo. Então, se você quiser girar, você pode fazer esses 2 movimentos. Mas uma dica que eu dou para quem está começando, coloca no modo Cine. Por quê? Porque o movimento vai ser bem mais suave, tá? Então, depois que você decolar, muda para o modo Cine, que ele vai fazer movimentos mais suaves. E para quem está começando, isso facilita muito. Bem fácil o stick da esquerda, né? Sobe, desce e gira em torno do próprio eixo. O stick da direita, nas configurações padrões, vai permitir que você deslize para frente, tá? Então perceba que ele vai andar para frente. Eu vou colocar no modo N só para vocês perceberem mais. E aí ele desliza para frente. Se você colocar ele para frente. Se você colocar o stick para trás, ele vai dar ré com o drone, é como se ele estivesse deslizando. Tá? E se você colocar esse mesmo stick para a direita ou para a esquerda, ele vai caranguejar, que seria como se ele estivesse deslizando lateralmente. Tá? Então, coloca para a direita ou coloca para a esquerda para que você faça esse movimento. Muito simples e normalmente eu recomendo que você tome cuidado nesses movimentos, pois você pode acabar batendo em alguma coisa. Mesmo esse drone tendo sensores, não confie cegamente nos sensores. Aqui em cima do controle vocês conseguem ver que nós temos 2 scrolls. Um que permite que você dê zoom na imagem, tá? Então, ó, ele vai até 3x, se você quiser, tá? Gravando em 4K 60 fps no modo vídeo, no modo foto ele vai em 2x. Se você colocar em Full HD, ele vai a 4x, tá? Então, você consegue dar zoom nesse scroll aqui do lado direito, tá? Tanto tirar quanto colocar o zoom. E o scroll do lado esquerdo vai permitir que você mexa no gimbal, olhando para cima ou para baixo, tá? É bem interessante esse scroll, pois ele vai ser muito usado para fazer movimentos mais interessantes. Quando você estiver voando, quando você já aprender a fazer alguns takes mais arrojados, esse scroll aqui vai ser o seu principal companheiro para fazer takes mais bonitos. Uma outra dica que esse controle tem e o DJI-RC não tem, que é o controle que você encaixa o celular, tá? Apenas esse controle com tela, são esses botões de atalho aqui atrás, ó. Nós temos um botão aqui do lado direito e um botão do lado esquerdo. O do lado direito faz com que o drone gire a câmera. Eu estou com o Mini 4 Pro e o Mini 4 Pro permite fazer fotos na vertical, como vocês podem ver, fotos e vídeos. Então, eu consigo usar 100% do meu sensor e eu consigo mudar facilmente aqui. Tiago, dá para mudar em outro lugar? Dá sim. Você consegue mudar aqui na tela, nesse botão que fica em cima do 1x, tá? Que é o atalho para aumentar o zoom. E se você quiser também usar o atalho para movimentar ou centralizar o gimbal, é esse aqui do lado esquerdo, é o padrão. Então clica uma vez, ele olha para baixo e clica mais uma vez, ele olha para frente, tá?
Então, rapidamente, se você estiver com dúvida se o drone está 100% olhando para o horizonte, dá um clique aqui. Se ele não estiver olhando, ele vai ajustar. E se ele não estiver olhando para baixo, ele vai olhar 100% para baixo para que você faça um movimento também bem interessante. Isso facilita também para que você encontre o nível do gimbal facilmente. Nesses botões superiores, tá? Você faz foto, então dá um clique simples. Ele muda para o modo foto se ele não estiver, tá? E já registra a foto. E aqui do lado esquerdo, se você não estiver em vídeo, ele muda para o modo vídeo. E se você apertar mais uma vez, ele inicia a gravação. Então é bem interessante, pois você consegue fazer as gravações e as fotos apenas com esses atalhos. Quer parar? Aperta mais uma vez o de vídeo, que ele para o vídeo. E também, se quer mudar para o de foto mais uma vez, clica aqui, que ele vai mudar para o menu de foto. E você consegue registrar as fotos. Dica legal, se você quer fazer fotos em RAW, que é o modo bruto, Tiago, não sei o que é RAW, eu vou colocar também um vídeo aqui ensinando e explicando a diferença das fotos RAW e JPG no drone. JPG é aquele formato padrão que a gente consegue tirar no smartphone, no celular, tá? O RAW é o formato bruto e eu explico em mais detalhes nesse vídeo aqui. E pessoal, clicando lá em Format, tá? Ou em Formato, na parte inferior do controle, você vai encontrar as opções JPEG ou JPG, tá? Modo RAW para tirar fotos apenas em RAW ou J mais RAW, que é JPEG mais RAW. Eu normalmente uso esses dois porque se eu quero uma foto mais rápida, eu uso o JPEG. Eu já pego, já faço um post, eu já publico rapidinho. Mas se eu quero editar essa imagem, se eu quero trabalhar nela, colorir, ajustar a exposição, tratar a foto, eu pego o arquivo em RAW, que no drone vem em DNG, tá? E edito no Illustrator, edito no Photoshop ou em outro software de edição de foto que você queira usar. Essas são as principais configurações do modo foto, tá? E no modo vídeo, pessoal, mudando para o modo vídeo aqui, ele tem as resoluções. Se você quiser mudar, clica lá em RES e FPS e você consegue mudar de Full HD para 4K, tá? Caso você queira. E também consegue mudar o FPS, se você quiser gravar em 24, 30, 60, tá? Como o Mini 4 Pro ele tem uma lente clara, tá? É uma lente que capta bastante luz, eu estou gravando em 60 fps, mas eu poderia gravar em 30 sem problema, tá? E em 1080p, que é o famoso Full HD, ele também chega a 60 fps. Tiago, eu vi que esse drone também grava em slow, né? Grava com altos FPS, 100 fps, 200 fps. Tem como sim, e basta clicar nesse menu que fica em cima do botão de gravar do lado direito. Clicando lá, você vai encontrar o modo noturno para fazer gravações à noite. Também vou deixar um card ao lado ensinando e mostrando um comparativo do modo noturno do Mini 3 Pro com o Mini 4 Pro. Tá? O Mini 3 não tem modo noturno, o Mini 3 Pro não tem, mas o Mini 4 tem. E agora eu consigo comparar e trazer para vocês mais exemplos. Mas aqui eu consigo encontrar o modo noturno e o modo Slow Motion, tá? Nesse modo Slow Motion você vai perceber que agora a resolução mudou para 4K 100 fps. Então, quando você filmar, ele já vai te entregar o vídeo em câmera lenta. Isso é bem legal, porque você não vai precisar nem levar para o software de edição. Lá mesmo, o arquivo já vai vir pronto para que você possa editar ou não, tá? Já joga nas redes sociais aquele arquivo em slow para que você possa fazer aquela câmera lenta bem legal, ok? Ou você pode mudar aqui para 1080p e fazer um slow de 200 fps. Também é um slow bem lento que pode se aplicar em algumas situações de esporte, sei lá, imagina alguém fazendo motocross, surf, alguém de kitesurf ou até mesmo alguém de moto, uma corrida de carro. Pode ser interessante usar esses modos de slow nesse drone, ok? Nesse menu aqui a gente tem várias outras configurações. Eu não vou entrar em detalhe em todos, pessoal, porque senão a gente vai ter um vídeo muito longo. Então cada uma dessas outras configurações, como Master Shot, Quick Shots, Hyperlapse e Panorâmico, eu tenho vídeos separados para eles. Se eles ainda não foram postados, isso é porque eu ainda estou editando e vou postar, mas vou deixar o card aqui ao lado, ou se inscreve nesse canal para encontrar todos esses vídeos e não perder nenhuma atualização, tá? Mas eu vou ter vídeos detalhados sobre cada uma dessas configurações, tá? E também vou falar do modo Waypoint, que está aqui no lado, ó. Esse modo Waypoint, pessoal, ele é bem legal, pois ele permite que você crie pontos de gravação automática. Como assim, Tiago? É como se você fizesse um movimento, então eu parei aqui, por exemplo, próximo
desses coqueirais aqui, né? E aí nesse modo waypoint eu gravo essa posição. Depois eu continuo navegando, vou lá voando para outro local e gravo também uma outra posição. Ao fazer isso, eu agora consigo fazer esse voo de modo autônomo. Basta clicar em Next, definir a velocidade e o que ele vai fazer após o drone terminar esse waypoint, como se fosse essa missão. E aí, ao final disso, ele vai voltar para mim ou não. Mas o legal é que ao clicar em Go, ele vai fazer esse movimento automaticamente, sem que você precise, digamos assim, repetir isso na mão. Isso é legal para que você faça, por exemplo, vistorias. Então imagina você que trabalha com construção civil, que trabalha fazendo, por exemplo, acompanhamento de obras, e você quer fazer o movimento e o progresso da obra tá exatamente igual em todas as suas visitas. Pessoal, o Waypoint vai te ajudar, ok? E o legal é que você pode salvar o Waypoint para que você possa usar depois ou não. Nesse caso aqui, eu tenho um vídeo dedicado para isso, mais uma vez card ao lado, e você pode assistir como fazer um waypoint e acompanhar para entender se é fácil ou não, tá? Eu garanto que é muito fácil e vocês vão entender o quanto é simples esse processo. Após gravar tudo que a gente queria, você vai perceber que é possível também visualizar as gravações aqui nesse botão de play. Aqui, ó, você vai visualizar todas as imagens que você capturou como preview, tá? Então, você vai conseguir ver aqui, ó, as fotos e vídeos que você fez. Aí você encontra todas elas aqui. E elas estão na memória do drone. Por falar em memória do drone, você pode colocar e deve colocar um cartão de memória no drone. E lá nos 3 pontinhos, mais uma vez, você vai encontrar as configurações de câmera. E indo até o final, você vai encontrar as configurações de storage ou armazenamento. Lá você vai visualizar SD card e memória interna. Interna o storage. Pessoal, ele tem apenas 2 GB para armazenamento de fotos e vídeo, então não dá para nada. O que você precisa fazer aqui é colocar um cartão de qualidade de pelo menos 64 GB, já é legal para esse drone, digamos assim. Mas eu estou aqui com o de 128 e é um cartão de qualidade. Se você quiser saber qual cartão usar, vou também deixar um link na descrição para que você possa adquirir esse cartão que eu tenho, é um cartão da Lexa ou Lexar, como você quiser chamar. Mas eu também tenho o SanDisk Extreme Pro, que são cartões muito bons e que têm altas velocidades para gravação. Se você colocar um cartão Ultra, aquele cartão cinza, aqueles cartões bem ruins e lentos, você vai ter problema com o seu drone. Não use, tá, pessoal? Você tem risco até de perder o seu equipamento, pois o processamento dele pode começar a ficar muito elevado e acabar travando o equipamento, e aí você perde sinal. É óbvio que o equipamento ele tem várias configurações de segurança e ele volta para casa sozinho, mas eu já vi cartão de memória travar drone. Então não use cartão ruim, tá, pessoal? Ou cartões piratas. Evita cartão pirata. Ainda com o drone no ar, pessoal, você tem que entender também que esse drone ele é equipado por vários sensores de segurança e também ele tem um retorno automático. Mas agora no Mini 4 Pro, esse retorno automático funciona de forma diferente, pois normalmente a gente define uma altura para o RTH, que é o Return to Home, que é o retorno automático que a gente já conhece, tá? E essa altura você encontra lá nos 3 pontinhos. Lá no menu Segurança, você vai encontrar o Auto RTH. Você vai perceber, pessoal, que lá eu configurei 70 metros, pois eu estou, por exemplo, num local que não tem prédios ao redor. Eu estou a 37 metros e, mesmo assim, nada nessa altura. Então eu consigo voltar sem problema e sem me preocupar, pois eu sei que eu não vou bater em nada. Mas, normalmente, quando a gente configura uma altura aqui como 60, 70, o drone sobe a essa altura para depois voltar. Porém, nesse caso, o Mini 4 Pro ele tem o Advanced RTH, que permite que ele volte para casa mesmo sem subir a altura que a gente definiu. Por quê? Porque os sensores de obstáculos dele permitem que ele volte desviando dos obstáculos e entendendo que não tem risco para ele, então eu posso voltar na altura que eu estou, em 37 metros, por exemplo, de altura. Existem 2 formas de fazer esse retorno automático. Uma delas é clicando nesse menu H, com a setinha para baixo. Você vai ver que lá aparecerá o menu Land, para que ele pouse onde ele está, ou Return to Home, para que ele volte no local onde ele decolou, que é aqui onde eu estou. E você consegue conferir isso no mapinha, tá, pessoal? Nesse mapinha você consegue ver o local do RTH, mas você precisa estar conectado ao Wi-Fi
antes de decolar para que ele baixe os mapas do local onde você está. E uma outra coisa, perceba que lá em cima eu estou com o número 20 ao lado do número 5.40, 5.39. Isso é o meu tempo restante de voo até que a bateria zere, tá? Mas perceba que ali eu tenho 19 agora, isso é o meu total de bateria. E perceba, pessoal, que eu tenho agora um nível de bateria baixo, porque abaixo de 20% ele já reclama e ele vai pedir para voltar sozinho para casa. Eu posso permitir que ele volte automaticamente, tá? Ou eu posso simplesmente apertar o botão H aqui, ó, no controle. Então, aperta e segura, ele vai bipar e você perceberá que ele vai fazer o movimento de retorno. Olha também na tela que agora ele tem uma espécie de caminho verde, mostrando onde é o caminho do retorno automático. Eu estou a 37 metros de altura, ele não subiu e ele vai fazer esse retorno automaticamente. Perceba agora que ele está em cima de mim, tá? Vocês não estão vendo, pois eu não tenho uma câmera aqui, mas ele parou exatamente no local onde eu estou e ele vai pousar no local onde ele decolou. Muito interessante. É óbvio que eu estou num local um pouco apertado, então ele pode ter dificuldade aqui para se localizar e eu posso cancelar aqui, ó, se eu quiser. Ele já voltou para onde eu queria, então aperta aqui que ele cancela, tá? Ele já está reclamando de nível crítico de bateria, então eu vou pausar ele logo. Eu pausei aqui, pessoal, apenas colocando o stick da esquerda para baixo, tá? Então, bastante atenção nisso. Uma outra dica é para quem está começando sempre olhar para a traseira do drone quando estiver voando. Então, vou levantar voo aqui, ó. Tento levantar voo olhando para a traseira do drone, porque isso vai facilitar a minha orientação, para que a esquerda sempre seja esquerda, a direita sempre seja direita, frente seja frente, trás seja trás, com o stick da direita, tá? Então você vai ter mais facilidade no começo fazendo esses movimentos olhando o drone nesse sentido, tá? Olha na traseira do drone e você vai perceber que os movimentos serão mais fáceis para você que é iniciante. A bateria está em estado crítico, eu não recomendo você pousar nesse estado, mas aqui como é um vídeo introdutório apresentando para vocês algumas configurações e dicas, então eu acabei passando um pouquinho do limite, mas eu normalmente pouso em 20%, no máximo em 15%, para preservar um pouquinho da bateria do equipamento, tá? Não é recomendado você zerar essa bateria, pois ela é uma bateria inteligente, tá? Ela não vai, digamos assim, estragar tão fácil, mas você tem uma margem de segurança ali que não pode ser extrapolada, então nunca zere essa bateria. De vez em quando chegue a níveis mais baixos, tá? Para não viciar a bateria, então chega ali a 10%, uma vez ou outra, a 5%, mas normalmente tenta ser mais precavido, pousa ali em 20%. Se você está longe, então já começa a voltar com o drone com antecedência também para que você tenha tempo de retorno. E caso você perca o sinal do controle, que é uma coisa bem difícil de acontecer com esse drone, o drone volta também automaticamente para o local onde ele decolou. Essa configuração você encontra aqui, ó, nos 3 pontinhos, indo até o final no menu segurança, você vai encontrar Advanced Safety Settings, tá? Ou configurações avançadas de segurança. Lá ele vai perguntar para você qual configuração você quer quando o sinal for perdido, tá? Então, Signal Lost, você consegue encontrar RTH, que é o padrão para ele voltar para casa, pousar aqui, que é o DC, né? Você pode fazer com que ele pouse simplesmente onde ele estiver, mas eu não recomendo. Ou você pode deixar ele em hover, tá? Que é planando onde ele está, até que ele encontre o sinal novamente. Isso é interessante, o hover é quando você está no mar, quando você está embarcado, quando você está em ambiente fechado. Então, eu estou em um ambiente fechado que tem um teto acima de mim. Decolei o drone aqui, em um ambiente indoor, fechado. Eu não vou fazer o RTH, porque senão ele vai subir e vai tentar voltar. Não faça isso, tá? Use o hover nessas situações. Dica que ninguém te dá. Nunca vejo ninguém dando essas dicas sobre RTH. E aqui no canal você encontra esse tipo de conteúdo, pois a ideia é ensinar você na prática para que você consiga se sentir seguro para voar em qualquer lugar. Praia, rio, cidade, qualquer lugar. Finalmente, para desligar o drone, aperta aqui no controle 2 vezes. A primeira mais curta e a segunda segura, tá? E agora desliga o drone, tá? Que começa a esquentar quando ele não está desligado. Então aperta aqui uma vez e depois uma segunda segurando. Piscou, apagou, drone desligado e agora é só colocar para carregar e fazer o próximo voo.
Pessoal, esse foi o vídeo com o primeiro voo do DJI Mini 4 Pro. Eu sei que ele pode ter ficado um pouquinho longo, mas eu tentei ser bem objetivo e direto. Agradeço a quem ficou até aqui. E se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, se inscreve nesse canal, pessoal. Dá uma força pra gente, não custa nada. Eu sei que muita gente pede isso, se inscreve, dá o like, comenta, mas faça isso se apenas você sentir no coração que deve fazer, tá? Pois estamos aqui para contribuir e ajudar todos aqueles que estão procurando conteúdo gratuito aqui no YouTube. Então, isso é o único pedido que nós fazemos. Outra coisa, temos também um grupo no WhatsApp. Caso você queira, vou deixar o link também aqui na descrição desse vídeo. E por último, também nos segue nas redes vizinhas, tá, pessoal? Tá aqui o nosso arroba, e aí, caso você queira nos encontrar, você pode nos encontrar no Instagram ou no TikTok. Mais uma vez, quero agradecer a todos que ficaram até aqui e que possamos nos ver nos próximos vídeos, pessoal. Tem muito conteúdo ainda sobre o Mini 4 e vale muito a pena nos acompanhar para sempre receber esses conteúdos em primeira mão. Qualquer dúvida, estamos à disposição e você pode ficar à vontade para deixar os seus comentários dizendo se gostou ou não, ou dando feedbacks construtivos para que a gente possa ajudar uns aos outros. Um forte abraço e que possamos nos ver nos próximos vídeos. Tchau, tchau, pessoal!